Bom, olá pessoal. Eu gravei essa correção da nossa prova V1 para a gente tentar ganhar tempo, né? Porque nós vamos ter alguns feriados aí pela frente, então eu acho pertinente a gente evitar, né, de perder uma aula só para fazer vista de prova e tal, essas coisas. Então, o que eu pretendo fazer, né? Eu estou disponibilizando isso aí para vocês. Vocês têm tempo para dar uma olhada nisso antes de receber as provas, né? Eu vou entregar as provas na segunda-feira. Já vou ter lançado as notas antes disso. E basicamente o que vocês vão fazer é pegar a prova, dar uma conferida. Se tiver qualquer coisa para ponderar, a ponderação teria que ser feita já na próxima aula, ok? A gente não vai prolongar essa agonia aí de AV1 não, né? Já vamos começar a correr em direção da nossa AV2, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão da prova, ela como eu disse, né, um formato inovador, é um formato que vem sendo usado aí pelo MEC nos seus principais exames, onde ele coloca duas assertivas, que podem ser falsas ou verdadeiras, né, uma falsa, outra verdadeira, inclusive, e eventualmente pode ser que exista uma relação entre as assertivas. Então, o aluno tem que avaliar três questões em uma só, né? Querendo ou não, é um formato de questão que já vem sendo usado também por concursos públicos, então eu acho interessante que a gente já comece a treinar isso. Bom, o enunciado ele questiona sobre a principal vantagem das arquiteturas de redes, que é a modularidade, né, das suas camadas e dos protocolos de cada camada. Né? Uma principal vantagem, nós falamos isso em sala de aula, é o fato de você poder substituir um protocolo qualquer, né, atualizar ele, corrigir problemas ou até lançar novas funcionalidades sem ter que mexer no resto da arquitetura, ou seja, nas demais camadas. É claro, conforme nós discutimos, que para isso ser possível, é importante que três elementos estejam muito bem definidos, né? Que são, número um, os serviços que são prestados por uma camada para a sua camada adjacente superior, certo? A interface entre as camadas adjacentes, que é um ponto abstrato de comunicação, através do qual serão trocadas mensagens e respostas entre essas camadas adjacentes, tudo isso no mesmo nó, né? E aí vem os protocolos, né? Os protocolos, por sua vez, são as regras e os formatos de comunicação que permitem a interação entre o que nós chamamos de entidades pares, que seriam camadas do mesmo protocolo em máquinas diferentes, interligadas através de uma rede, certo? Então, a rigor, nós precisamos que esses três elementos estejam muito bem definidos para que eu possa considerar que tem uma arquitetura de redes, como é o caso do modelo OSI, como é o caso do modelo TCP/IP, do AppleTalk e tantos outros aí que a gente tem disponíveis, certo? Então vamos, com base nessa rápida revisão, né, do que a gente já aprendeu em sala, vamos avaliar as assertivas. A primeira assertiva: o desenvolvimento de um protocolo de comunicação para a substituição de outro obsoleto pode ser feito sem demandar a troca dos protocolos das camadas inferior e superior. Né? Tá aqui, a assertiva. O que acontece? Essa assertiva, ela é verdadeira. Né? Essa é, como eu falei, a grande vantagem, a grande virtude dos modelos arquiteturais de redes. Né? No entanto, claro, além dos protocolos, eu preciso também dar uma atenção aos serviços e a interface de comunicação entre as camadas adjacentes, ok? Mas a assertiva é verdadeira, absolutamente verdadeira. A segunda assertiva: o conceito de protocolo, que define as regras e formatos para a comunicação entre entidades pares, permite um desenvolvimento modular. Ora, foi justamente o que eu disse no início do meu discurso. Né? A ideia é que eu, por exemplo, possa desenvolver uma versão de IP nova, como é o caso do IPv6, certo? Mantendo a interface de comunicação com a camada de transporte, né, que é a camada superior, e com a camada de enlace, que é a camada inferior, né, possibilitando então que eu substitua a,
o IPv4 pelo IPv6 sem precisar mexer nos outros protocolos, como o TCP, como a Ethernet, enfim. Então, essa assertiva ela também é verdadeira. No entanto, o que propõe a questão é não apenas avaliar se as assertivas são verdadeiras, mas se a segunda assertiva justifica a primeira. E isso não acontece, né? Porque apesar da assertiva estar absolutamente correta, né, nós não podemos nos basear apenas no conceito de protocolo para garantir que uma arquitetura de redes possua o atributo da modularidade. Nós precisamos também que as interfaces e os serviços estejam muito bem definidos, certo? Para possibilitar essa modularidade, ok? Bom, então, continuando aqui, né, que estava barulho aqui na rua, nós temos essas duas possibilidades. Então, nós temos a possibilidade o uso de um protocolo orientado à conexão, confiável, que é o TCP, né, que garante que todas as mensagens serão efetivamente entregues à camada superior, certo? Íntegras, sem nada faltando e tudo em ordem. Certo? O grande problema do serviço orientado à conexão, do serviço confiável, é que ele provoca latência, né? E além da latência, provoca jitter, que é a variação dessa latência, a variação desse atraso entre a saída do pacote da origem e a chegada dele no destino final. Então, inevitavelmente, é uma solução de compromisso, né? Então, o que eu tenho que avaliar é a minha aplicação, ela necessita de confiabilidade. Se ela necessita de confiabilidade, eu não tenho saída, eu vou ter que usar o TCP. Mas eu tenho que saber que eu vou ter variações na temporalidade, né, da chegada da mensagem ao seu destino final. Se eu tenho uma aplicação, se eu tenho uma mídia, né, que está sendo transmitida, que pode perder algumas amostras, né, que pode ter algum comprometimento, digamos assim, da qualidade da transmissão, no entanto, são mais demandadoras de curtos atrasos, ou seja, mídias interativas, né? Mídias visuais, por exemplo, onde a perda de um pixel, de um ponto de cor na tela, não vai alterar a compreensão do conjunto e tudo mais, então eu vou usar um serviço de transporte não confiável, como é o caso do UDP, tá certo? Então, vamos avaliar agora, né, com base nessa rápida discussão, qual é a resposta da questão, certo? Então vamos lá. O enunciado diz: uma tendência atual é a transmissão de conteúdo da TV e rádio através da internet, certo? Então vamos já dar uma pausa aqui. TV e rádio, o que é isso? Mídia contínua. É interativa? Não é interativa, certo? Se não é interativa, não tem demandas, digamos, de excessiva temporalidade reduzida, ok? No entanto, por outro lado, como é um conteúdo contínuo, um conteúdo onde o uso eventual de um transporte confiável, né, vai provocar, por exemplo, a paralisação da transmissão para o eventual pedido de retransmissão de uma mensagem, às vezes de um simples pixel, um simples ponto de cor na tela que foi perdido, que sequer vai ser percebido pelo receptor. Certo? Então não há dúvida que a transmissão de conteúdo de TV e rádio pela internet ou por qualquer outra fonte, né, qualquer outra, digamos, estratégia de comunicação, demanda um transporte não confiável, né? Porque o meu maior desejo, naturalmente, é que o usuário ele possa receber essas informações de forma contínua, com o menor nível de variação de atraso possível. Até o atraso ele é tolerado, no caso aqui, como eu falei, porque não é interativo, né? O que não acontece com o VoIP, por exemplo, que é a telefonia através do IP, certo? Mas ele suporta algum atraso, desde que esse atraso ele não tenha grandes variações, que aconteceriam se eu tivesse retransmissão, por conta de eventuais erros, certo? Então vamos analisar as questões aqui uma a uma, as opções. Primeira opção, usar o TCP orientado à conexão, porque a transmissão de vídeo e áudio deve ocorrer com a menor quantidade de erros possível, aprimorando a experiência do usuário. Não, claro que não, porque se eu tiver um erro, o TCP vai pedir a retransmissão
paralisando, né, o processo de recebimento de novas mensagens, de novas informações, né? Mais adiante a gente vai estudar mais detalhadamente o TCP, vou mostrar para vocês o mecanismo de janelas que, ao encontrar um único erro, reduz o tamanho da janela de transmissão para 1, né? Fazendo com que o transmissor ele paralise as suas transmissões e retransmita apenas o pacote ou os pacotes que eventualmente foram perdidos, certo? Então a primeira não atende. A segunda, TCP, mais uma vez, por meio de um serviço sem conexão. Já posso parar, porque o TCP é sempre orientado à conexão. Não existe TCP não orientado à conexão. Por definição, o TCP é orientado à conexão, ele tem um processo, né, de troca de mensagens preliminar como forma de estabelecimento de parâmetros, né, para essa comunicação, tamanho de buffer, tamanho de janela, entre outras coisas, né, números de sockets, né, portas que vão ser utilizadas e tudo mais. Então a segunda também não cabe. IP é um protocolo de rede, não é um protocolo de transporte. Então também essa resposta, ela intrinsecamente não pode atender ao enunciado. A penúltima, UDP orientada à conexão. Conforme já disse, o UDP ele é sempre não orientado à conexão. E o que diz a última assertiva? UDP sem estabelecimento de conexão, pois as possíveis retransmissões que fazem parte de um fluxo orientado à conexão que fazem parte de um fluxo orientado à conexão está submetido, né? O aluno até comentou comigo, faltou uma vírgula aqui, né? Ele tem razão, podem causar atrasos incompatíveis com o serviço contínuo. Então é exatamente o que eu falei, né? Se eu estiver usando TCP, por exemplo, ele vai ter atrasos variáveis, o que compromete naturalmente a qualidade de uma transmissão contínua, como é o caso da televisão e do rádio. Se fosse uma mídia interativa, também contínua, como é o caso do VoIP, nós, além do problema da variação do atraso, teríamos até o atraso também. Mas aí para resolver isso, só implementando qualidade de serviço na internet, que não é uma coisa simples, principalmente depois do Marco Civil da Internet, que determinou, né, o princípio da neutralidade da rede, pelo menos na rede, o escopo da rede internet no Brasil não permite que pacotes sejam priorizados em relação a outros, certo? Mas isso aí é papo para outra discussão. Bom, então, continuando aqui, né, estou frisando ali qual é o tipo de mídia, tá certo? TV e rádio, a mídia contínua não interativa, demanda um serviço não orientado à conexão, certo? Que é a última opção. Bom, terceira questão diz respeito a, mais uma vez, características do modelo OSI, né? Começa com uma assertiva, os modelos arquiteturais de redes definem funções muito bem definidas e não repetitivas para cada camada de protocolo. São os serviços, né? Na verdade, são os serviços que vão ser prestados, né, por uma camada para a sua camada superior, certo? Então vamos avaliar, considerando essa premissa, avalie as afirmações a seguir referentes ao modelo OSI. Não estamos falando de TCP/IP, estamos falando de modelo OSI, certo? E o que ele diz? A camada de transporte é responsável pela confiabilidade de uma transmissão fim a fim, né? Essa resposta é absolutamente verdadeira. Em 100% dos casos, ou seja, em todas as situações possíveis, né, a camada de transporte é responsável caso a confiabilidade seja necessária, tá certo? Bom, a segunda assertiva, que talvez alguns alunos errem, né? Ela tem uma pequena polêmica, né? Ela diz: a camada de enlace é responsável pela detecção e correção de erros ocorridos no nível físico. Não posso afirmar isso, tá? Porque a enorme maioria dos protocolos de enlace não fazem correção de erros. É claro que nós temos algumas exceções, por exemplo, no campo da transmissão via satélite, em função das longas distâncias serem percorridas pelas mensagens, se justifica o uso de uma correção de erro no nível 2, no nível de enlace. Uma tecnologia legada, né, o X25, uma tecnologia obsoleta, que já não é mais oferecida comercialmente pelas operadoras, ela também oferecia a possibilidade de utilização de algoritmos de correção de erro, né, na camada 2, na camada de enlace. Mas todas as outras tecnologias usadas atualmente, né, Ethernet,
enfim, todas elas, Token Ring, todas as tecnologias de nível 2 fazem apenas a detecção e a eliminação de erros, né? Deixando a retransmissão, deixando a confiabilidade para a camada de transporte. Então a dica está inclusive lá na assertiva número 1. Então essa segunda assertiva ela é falsa, né? Porque o que diz o modelo OSI é que a camada de enlace é responsável pela detecção e a eliminação de erros, e não a correção. Né? É lógico que a correção é uma opção, é um serviço opcional, isso está previsto, né? Mas não é uma obrigatoriedade, né? Conforme falamos no item 1, tá certo? Na terceira assertiva, né, a mais fácil das três, ele atribui à camada de seção a responsabilidade pela criptografia. Qualquer tipo de transformação, né, compactação, criptografia, tradução de códigos, é feito pela camada de apresentação. A camada de seção é responsável pelo controle do diálogo, ou seja, de tokens de comunicação, né, da perseguição da sequência lógica, né, de um diagrama de estados, de um mapa de estados, tá certo? Ou seja, a camada de seção é responsável pelo diálogo e não por transformações nos dados do usuário, que é a responsabilidade da apresentação, certo? Então, seria da apresentação, ok? Então, nessa terceira questão, apenas a primeira está correta. Bom, a quarta questão, né, ela explorou uma aula, né, que a gente fez, onde eu falei sobre sockets, fiz várias demonstrações, né, mostrei essa telinha que está aparecendo para vocês lá com o comando netstat e tudo mais, fizemos em sala várias vezes, né, avisei que ia cair em prova e tudo mais, então não tem por que a gente estranhar essa questão, tá certo? Então vamos lá. Primeira assertiva. Os números após os endereços IP, como por exemplo 2.137, representam o socket em uso. Não, falso. Por quê? 137 é o número da porta apenas. O socket é uma combinação IP e porta, ok? Então a primeira assertiva ela é falsa. Tá? A segunda assertiva. Cada combinação entre IP e porta, como por exemplo 192.168.0.1 2.137, isso sim é um socket, né? Representam univocamente um único processo em execução. O que é univocamente? Para cada socket eu tenho um processo específico, certo? Então é verdadeiro, isso é verdadeiro. Eu mostrei isso para vocês quando eu usei aquele Task Manager, né? O gerenciador de tarefas do Windows, para mostrar para vocês uma grande quantidade de processos, né? Como, por exemplo, o do Chrome, né? Foi o principal exemplo que eu usei em sala de aula, e a correspondência, né? Todas as conexões lá que estavam aparecendo no comando netstat, certo? Então essa é verdadeira, é um outro conceito que a gente também apresentou em sala de aula e que naturalmente eu avisei que ia cobrar de vocês. A terceira assertiva, ela fala sobre a única funcionalidade que é oferecida tanto pelo TCP quanto pelo DP, que é a multiplexação, certo? Então, o DP, por exemplo, não garante confidencialidade, não garante confiabilidade. O UDP ele não tem a capacidade de fazer segmentação e remontagem de dados, não tem capacidade de reordenar dados, né, que são funcionalidades oferecidas apenas pelo TCP. Mas a multiplexação, que é exatamente a capacidade de eu botar um serviço, né, num determinado socket e criar vários threads, né, atendendo a usuários diferentes, é uma funcionalidade oferecida pelo DP. Isso é feito no nível de transporte, tá ok? Então, cada um usa uma porta diferente. Até conceitualmente, né, esses threads eles são processos filho, tá ok? Então, o processo em execução é sempre um único, né, que é no caso o web server, né, que foi o exemplo que a gente deu em sala de aula, ok? Então, a gente vai ter uma porta diferente para cada um deles e essa assertiva é verdadeira. Então, as duas últimas, 2 e 3, são verdadeiras e a 1 é falsa, certo? Quinta questão. Assinale a resposta incorreta. Observem bem, a incorreta que a gente quer, não é a correta, tá certo? Então, vamos avaliar a primeira. O HTTP é um protocolo para transferência de arquivos. Falei várias vezes para vocês em sala de aula que rede se estuda, o começo do estudo de rede é pela elaboração de um glossário.
né? O aluno que conhece o significado das siglas, ele inevitavelmente tem vantagem no entendimento dos detalhes técnicos de cada protocolo que está aprendendo. Então, HTTP significa o quê? Hypertext, né? Texto, arquivo, Transfer Protocol, tá? Ou seja, é um protocolo para transferência de hipertexto, que nada mais é do que um texto com uma formatação, com algumas tags especiais, que permitem que você enderece a outros textos, né? Ou seja, links para outros textos. Então, é verdadeira, certo? O HTTP é efetivamente um protocolo para transferência de arquivos. O SMTP, que é Simple Mail Transfer Protocol, é usado apenas para se enviar e-mail, enquanto o POP e o IMAP para receber. Verdadeiro. Nós falamos isso também em sala de aula, na minha revisão, que fiz questão de frisar, né, de uma forma bem enfática essa característica, e a diferença entre o POP e o IMAP, a gente vai explorar isso numa próxima questão, é o fato, né, do POP não permitir a edição das mensagens do servidor. O usuário é obrigado a resgatar a mensagem ou uma cópia dela e editar localmente. E já o IMAP, ele tem a possibilidade, ele abre a possibilidade para que o usuário edite a mensagem lá no ambiente do servidor, né? E de lá mesmo emita uma resposta e tudo mais. Então, mais adiante a gente vai discutir isso aí numa questão específica sobre POP e IMAP. Ok? Então essa daí também está certa. O TFTP, que é o Trivial File Transfer Protocol, trivial no sentido de muito simples, simplificado, ok? Trivial, tá certo? É um protocolo de transferência de arquivo. No entanto, ele basicamente tem uma funcionalidade muito específica, que é a de transferir pequenos arquivos, né, normalmente de uma máquina conectada diretamente a um dispositivo que vai receber esse arquivo, né, como uma BIOS nova, como um iOS novo, tá certo? Mas ele não é confiável, ele opera em cima de UDP. Então, o que acontece? O TFTP, por exemplo, se você utilizar, não tem nada que impeça, ele numa rede para fazer transmissão de conteúdo para um equipamento de conectividade, eu diria para vocês que, dependendo da rede, você vai ter aí algo em torno de 90% de chance desse arquivo se corromper e você não ter nenhuma mensagem de erro para alertar sobre isso. E aí você apaga a versão original, a versão anterior, rebuta o equipamento de conectividade e ele brica, certo? Brica no sentido de brick, né, de tijolo, ele vira um tijolo. É um termo muito usado para videogame, tá certo? Então, a assertiva é verdadeira, o TFTP é não confiável, certo? Então, o uso dele, inclusive, ele é recomendado apenas, né, com a máquina que está transferindo o arquivo conectada diretamente ao equipamento recebedor. O equipamento vai receber esse arquivo, tá certo? A penúltima assertiva questiona sobre a camada de transporte utilizada pelo DNS. E ele afirma: o DNS opera exclusivamente sobre TCP confiável. Não, falsa. O DNS, na verdade, ele é usado prioritariamente sobre UDP, não confiável. A única transação obrigatória, né, do DNS sobre TCP é aquela cujo arquivo de dados ultrapassa 512 bytes, certo? Na realidade, 511, né? Ultrapassa 511, porque 512 é um byte a mais, tá certo? Então, 511 é o limite. Até 511 ele faz em UDP, acima disso, TCP. E a maioria das respostas e das perguntas de DNS tem menos de 512 bytes, certo? Mas existe uma transação específica que costuma ser usada em concursos, né, para questionar o uso do TCP, que se chama Zone Transfer, transferência de zona, que nada mais é do que uma atualização, né, de servidores DNS secundários com a cache que estiver em vigor no servidor DNS primário. Por que isso é necessário? Porque os servidores DNS secundários, eles não podem, né, introduzir, não podem receber introduções manuais de domínios, tá certo? Então, o administrador da rede, ele conforme vai
colocando mais máquinas dentro do contexto dos domínios que ele administra, ele vai colocando isso lá dentro da configuração do DNS, né? O DNS ele publica isso, né? A publicação é um ato de tornar público, né? Colocar isso em cache, e aí dentro de uma temporalidade, né? Que é definida por um parâmetro que a gente tem lá no SOA, né? No Start of Authority, que é talvez o principal resource record do DNS, existe essa transferência de zona para os servidores DNS secundários, tá ok? E isso é feito, óbvio, sobre TCP, dada a demanda de confiabilidade, né? Para que você não tenha a transmissão de um arquivo corrompido que inevitavelmente vai inutilizar o servidor DNS secundário, pelo menos enquanto uma nova atualização não for feita. Então, essa assertiva é falsa, né? E o TCP é usado apenas na prática para a transferência de zona, que é esse backup, né? Como eu falei, do servidor DNS primário para os seus secundários. Bom, a última assertiva fala sobre o MIME, que significa Multipurpose Internet Mail Extensions, ou seja, extensões multipropósito para correio eletrônico na internet, né? Por que o MIME foi criado? O MIME foi criado exatamente por uma demanda que surgiu para que as mensagens de correio eletrônico pudessem levar anexos, conduzir anexos, né? Como, por exemplo, papers, né? Arquivos digitados, fotos, enfim, conteúdo binário de uma forma geral. Acontece que o SMTP, né, que é o protocolo usado para transmitir as mensagens, ele só suporta caracteres, ele não suporta tráfego binário. Então, o que se idealizou através do padrão MIME? Nós vamos pegar o anexo, seja ele um arquivo JPEG, MP4, .doc, enfim, não importa, vamos transformá-lo, né, em caracteres e vamos anexá-lo ao e-mail. Pronto. Gambiarra modo que essa é impossível, né? Tremendo bacalhau. Então assim foi feito, desenvolveu-se o código padrão base 64, que nada mais é do que um conjunto de 64 caracteres, isso é composto por 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, 0 a 9, né? 10 elementos, e mais 2 caracteres especiais para servirem apenas como marca de início e fim de anexo, tá certo? Ou seja, como são 64, eu vou pegar de 6 em 6 bits do meu arquivo binário e vou converter para um caractere, tá certo? Anexo ele ao e-mail, e aí tudo é e-mail, né? Fica tudo como se fosse e-mail. Então, isso é o MIME. Hoje nós temos o Secure MIME, que propõe fazer isso e logo a seguir criptografar e autenticar o anexo, né? Aí fazendo com que você tenha segurança naquilo que está sendo transmitido, inclusive a própria mensagem, né? Você pode encapsular isso no SMIME, que é o Secure MIME, e fazer com que a mensagem e seu anexo fiquem protegidos, ok? Então a última é certa. Bom, a sexta questão é específica sobre DNS, que nós trabalhamos bastante, né, em sala de aula. O primeiro questionamento fala sobre o RR, né, Resource Record PTR, que é o ponteiro para reverso, né, que é como diz a assertiva, uma poderosa funcionalidade para reduzir spam. Por quê? Porque o seu servidor de correio eletrônico ele pode ser configurado para, ao receber um e-mail, consultar qual é o domínio correspondente ao IP da mensagem de onde ele recebeu esse correio eletrônico, ou seja, do servidor SMTP de origem. Ok? Porque os spammers, tipicamente, para facilitar digamos, a aceitabilidade dos seus e-mails de propaganda e tudo mais, costuma usar domínios que não lhe pertencem, domínios confiáveis, como Microsoft.com, Oracle.com, né, IBM.com, que qualquer usuário, por exemplo, de tecnologia, teria talvez interesse, né, em conhecer a mensagem. Então, o ponteiro para reverso, como o próprio nome já diz, ele faz o quê? O contrário dos resource records A e AAA, né? Que são aqueles que eu dou o nome, dou o domínio e quero o IP, tá certo? O PTR é o contrário, eu dou o IP e ele me volta o domínio que está associado àquele IP, certo? Então isso pode ser usado para reduzir spam.
É claro que existem técnicas, né, para se contornar isso, mas é tudo criminoso. O ICANN, que é o órgão que controla isso, se ele descobrir, perceber que alguém está usando um domínio de forma indevida, imediatamente caça esse domínio, né, sem direito à indenização ou coisa parecida. Isso daí está no nosso contrato, assim que a gente registra um domínio qualquer. A segunda assertiva, o DNS é usado apenas para se descobrir o IP de um domínio. Não, são mais de 3 dezenas, né, de resource records. Eu posso saber qual é o servidor de correio eletrônico, eu posso saber qual é o alias, eu posso saber, na verdade, qual é o nome canônico, né, de um alias, de um apelido, como www domínio. Né? Claro que esse servidor web está instalado em alguma máquina, eu quero saber qual é o nome dessa máquina. Eu posso, para isso, usar o resource record CNAME, né, canonical name. Enfim, então existem várias outras funcionalidades, né? Não apenas a descobrir o IP do domínio, tá certo? Bom, outra questão também que eu bati em sala de aula, né? Quem assiste minhas aulas tira 10, não tem mistério, certo? Eu sempre digo que vai cair na prova. Então tá lá, para o uso de IPv6 é necessário uma outra versão do DNS, DNS V6, né? Inventei aqui um nome para ele. Eu comentei em sala de aula que o único protocolo que quando foi lançado já vinha preparado para o IPv6 foi justamente o DNS, né? Por causa do Resource Record AAAA. Então, quando você registra um domínio, você pode registrar para ele um IPv4 e um IPv6. E aí, nas resoluções, você pode solicitar os dois endereços, ou só um deles, né? De acordo com a versão que você deseja. Então, ela é falsa. O resource record CNAME, né, canonical name, é usado para definir o nome do servidor de e-mail de um domínio. Não, ele é usado para definir um alias, um apelido, ou seja, para botar um nome fictício, porém bastante comum, usual, como www.domínio, ftp.domínio, smtp.domínio, isso é tudo muito comum. Mas, normalmente, as instituições internamente usam outras técnicas para nomear os seus servidores. Né? Nomes de bairros, nomes de cidades, nomes de constelações de estrelas. Cada ambiente escolhe o seu. Na Unicarioca, por exemplo, são nomes de automóveis, né? Então tem lá o Passat, Lamborghini, né? Eu sempre mostro isso em sala de aula, ok? Então o Resource Record CNAME não é usado para definir o nome do servidor de e-mail. Para definir o nome do servidor de e-mail é o Resource Record MX, que significa Mail Exchanger. A última assertiva, o servidor DNS de um host é fornecido exclusivamente pelo seu provedor. Não, você pode perfeitamente usar, consultar qualquer servidor DNS, certo? Inclusive, ontem eu li a notícia, né, de que mais um servidor DNS foi lançado, público, gratuito, é o 1111, tá certo? E, pelo menos por enquanto, ele vai ficar muito mais rápido do que o do Google, do OpenDNS, que é da Cisco, né? Então, vale a tentativa aí para acelerar a sua navegação, tá ok? Então, isso é falsa, com qualquer provedor em qualquer lugar do mundo pode responder pela sua máquina, tá certo? Sétima questão, né? Mais uma vez, uma questão de 3 assertivas, só que agora especificamente sobre os 3 protocolos SMTP, POP e MAP. Né? Então, a gente até já antecipou um pouco da discussão, né? Numa questão anterior. Então já sabemos aqui alguns detalhes usados para a resolução da questão. A primeira assertiva, o SMTP é exclusivamente executado sob TCP. Verdadeira. Por quê? Porque é correio eletrônico, é texto, então ele tem demanda de confiabilidade. Tá? E o TCP oferece a confiabilidade que o UDP não oferece. Assertiva 2. O POP não permite a edição de mensagens no servidor. Verdadeiro. Né? Também já adiantamos isso. O POP, para eu editar a mensagem, eu tenho que baixá-la, tenho que fazer o download dela. Pode ser apenas uma cópia e eu deixar lá a mensagem no provedor. O que não é uma providência muito inteligente, muito interessante, porque naturalmente a próxima vez que eu entrar eu posso ficar na dúvida se já baixei ela ou não e baixar novamente. E ficar com isso duplicando, né, mensagens no meu cliente de correio eletrônico, certo? Bom, para resolver esse problema nós temos o IMAP, né, que é uma, digamos, opção ao POP, né? Você usa POP ou IMAP, tá certo?
E no caso do IMAP, você pode editar a mensagem no próprio servidor. Então você pode responder a mensagem, pode ter um controle das mensagens que já foram lidas, já foram respondidas e tudo mais. No entanto, é claro que isso meio que conduz o usuário a manter essas mensagens sempre lá no provedor, né? Porque você tem uma marca, você já sabe o que leu, o que não leu. No POP isso não acontecia, né? Porque no POP, como eu não tinha como marcar nada lá, eu não tinha como editar a mensagem no servidor POP, né? A minha caixa de mensagens ela ia crescendo cada vez mais e aquilo ficava absolutamente incontrolável, né? Toda vez que eu fosse fazer download de mensagem, eu tinha que saber até onde eu já li, já baixei as mensagens, certo? O IMAP não tem essa necessidade. Então, enquanto no POP você era quase que conduzido, compelido por uma questão de sobrevivência, a manter a sua caixa de postal vazia, tão logo você baixasse a mensagem, você já apagaria do servidor para saber que ela já está lá no seu computador. No IMAP, o usuário deixa lá, porque está lá, é como se fosse um backup, né, de toda uma memória, né, de tudo que ele resolveu, de tudo que ele fez, de tudo que ele recebeu ao longo da sua vida tecnológica, vida eletrônica, certo? Então isso inevitavelmente trouxe problemas para os administradores, né, de redes por conta do consumo de espaço em disco, ok? Então ela é certa, as três são certas, ok? Então, bom, oitava questão, eu pergunto quais são as camadas do modelo OSI em ordem. Bom, falei em ordem, aí o aluno pergunta, mas é de cima para baixo ou de baixo para cima? Não cabe essa pergunta, porque a ordem, inclusive, é numérica. A camada 1 é a camada física, né? Então a arquitetura começa de baixo para cima, né? Bottom up, ok? Que é a técnica que eu particularmente acho mais interessante de se ensinar redes, né? Começando pela camada física, depois de enlace, e assim sucessivamente, por último falando de aplicação, ok? Então em sala de aula eu dei lá para vocês o macete, né? A dica é o FERTSA, né? Que é um acrônimo sonoro que representa física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, que é a nossa segunda opção, tá ok? Temos ali na terceira opção as camadas do modelo TCP/IP, né? Espero que vocês não tenham se confundido aí. Bom, agora vamos avaliar aqui as questões discursivas. Eu coloquei duas discursivas, né? A questão 9, ela pede para você comparar, certo? Não pedir para dizer, como é que funciona o HTTP 1.0, 1.1. Quem colocou isso não vai receber a pontuação completa. Porque o que eu queria era uma comparação, ou seja, um paralelo, tá? Porque na nossa vida profissional, nós vamos todos os dias, tomar decisões, né? E, inevitavelmente, para que você possa tomar decisões, você tem que ser capaz, ainda que mentalmente, de avaliar os prós e os contras de uma determinada solução. Quando você tem mais de uma solução possível, então, para o mesmo problema, você tem que compará-las objetivamente, certo? Então, eu uso muito isso na prova, nas minhas provas, tá certo? Para que vocês possam exercitar, a desenvolver aí essa capacidade de fazer uma comparação sintética e objetiva de duas ou mais opções que você tem para resolver um problema. Então aqui eu peço para você comparar o HTTP 1.0 com 1.1, só isso, tá? Então vamos lá. Primeira, vocês têm 3 elementos aí que você tem que avaliar para ganhar a pontuação completa. Primeiro você tem que dizer que 1.0 é não persistente, enquanto 1.1 é persistente. Certo? Então vamos lá. No HTTP 1.0, a conexão é aberta e encerrada a cada objeto requisitado. Você pode ter colocado tudo isso numa única frase, não tem problema. Na correção eu vou procurar esses elementos, tá certo? Não precisa ter feito uma tabelinha organizada como eu fiz, apesar de facilitar bastante para vocês, né? Mas vários alunos vieram me mostrar, eu preferi escrever, tudo bem, desde que fale tudo isso que eu coloquei aqui. Então, enquanto no HTTP 1.0 a conexão é aberta e encerrada a cada objeto requisitado, cada objeto que aparece lá na tua página principal, no 1.1 a conexão inicial, a conexão original, a primeira conexão, ou as primeiras conexões, como é o caso de alguns browsers, né, como o Chrome, essa conexão ela permanece aberta até que um timeout seja estourado. Então, enquanto houver objetos a serem trazidos, as conexões ficam abertas. Né? Ele fica lá em time wait, aguardando, esperando. É um tempo de aproximadamente 1 minuto e meio,
né? Quer dizer, mais do que tempo suficiente para que a página principal ela possa ser processada, toda processada, os objetos todos possam ser encontrados e trazidos, certo? Aí vem uma, digamos, bifurcação de funcionalidades no HTTP 1.1. O HTTP 1.1 ele tem duas versões, a sequencial e a pipeline, tá? Ou paralela, paralelizada, tá? Na sequencial, o que, que acontece? Ele recebe o arquivo de, por exemplo, index.html, né, o arquivo de, inicial da sua transmissão, ok? E vai processando. Encontra um objeto, pede o objeto pela conexão que está aberta. Aguarda a chegada do objeto, continua processando. Enquanto outro objeto, pede o objeto, tá certo? Ou seja, aquele efeito cortininha, né? Ele vai colocando os objetos sequencialmente, né, conforme eles vão sendo encontrados no processamento do arquivo principal, né, que seria um arquivo da página que está sendo lida, né, aberta no browser. O pipeline, que é explorado aí pelo Chrome, por exemplo, né, já não é por default explorado pelo Mozilla, só dando um exemplo, ele faz o quê? Ele não para de processar o arquivo principal, ou seja, ele continua encontrando objetos. E aí o que, que ele faz? Os objetos eles vão sendo solicitados, tão logo eles vão sendo encontrados. Então o que, que acontece? O Chrome ele usou a seguinte gambiarra. Ele, ao invés de abrir só uma conexão, ele abre 5 conexões por cada página que você acessa. Isso é fácil você ver, é só dar lá um Ctrl+Alt+Del e ver no Task Manager, né, os processos que estão em execução, ou usar lá o comando netstat-an, que vocês vão ver também a multiplicidade de conexões, cada uma numa porta. Ele inclusive usa portas sequenciais para fazer isso, né, portas altas. E aí o que acontece? Né? Ele, conforme vai processando o arquivo inicial e vai encontrando objetos, ele vai usando as conexões que estão disponíveis. Né? Se eu tiver, por exemplo, 5 conexões e 3 delas estão fazendo download de objetos, eu tenho 2 ainda livres que eu posso escolher e utilizar. Tá certo? Então não tem como negar que o modo persistente pipeline vai te dar muita rapidez na navegação em comparação com os outros modelos, né, que eu expliquei. No entanto, o que, que acontece? Cada conexão que você abre, você reserva recursos no teu computador. E as pessoas têm o hábito de abrir várias abas no browser, né? Então ele entra lá, por exemplo, começou o dia, já abre uma aba no Facebook, outra no Twitter, outra no Instagram, outra no correio eletrônico, outra na intranet da empresa e tudo mais. E para cada uma dessas o cara vai abrir 5 conexões. E para cada uma dessas conexões ele vai reservar recursos, vai reservar memória, buffers, ponteiros, tá certo? Vai manter um time slice lá no processador, né, para que periodicamente o processador ele verifique, né, o que tem para fazer, quais são os próximos passos, né, do processo a serem executados, tá certo? Então é notório, isso é fácil de encontrar na internet, que o Chrome ele vem sendo criticado por, apesar de ser rápido, ser um devorador de recursos dos computadores, né? Faz parecer qualquer máquina de gamer, né, máquina top, parecer lenta, parecer um Pentium 100, tá certo? Então esses são os detalhes, né, são os pontos, né, que eu quero que vocês iluminem aqui dentro dessa questão discursiva, né, ainda que de forma textual, beleza? Bom, a 10ª questão, avisei tantas vezes que isso aí ia cair, né? Eu espero que vocês todos tenham estudado e tenham, pelo menos essa daí, ganho sem dificuldades. Né? A comparação da consulta recursiva com a consulta interativa. Então, primeira interativa, tenho lá um solicitante e tenho lá um solicitado, um web server qualquer, um www.gmail.com, por exemplo. Aí o que acontece? Vamos dizer que o solicitante ele não tenha em cache a sua, digamos, a resolução entre www.gmail.com e o IP de gmail.com. Isso, naturalmente, quando é obtido, é colocado em cache. Se ele não tiver, o que, que ele faz? Ele consulta o seu servidor DNS, o servidor DNS que está configurado lá na sua
parte de configuração de rede. É a mensagem número 1. Desculpem aí, eu deixei um 3 lá, mas não vai prejudicar a explicação não. O que o DNS Server do solicitante faz? Primeiro, antes de tudo, ele consulta a sua cache. Se ele tivesse sem cache, ele já respondia diretamente para o solicitante dizendo, olha, essa resolução é não autoritativa, tá? Porque ela foi tirada da minha cache, tá certo? Bom, como eu quero simular o processo completo, vamos imaginar que o servidor DNS do solicitante não tem em cache essa resolução. Então, o que ele faz? Agora vem o processo. Ele faz uma requisição para o DNS Server raiz. Né? Os servidores DNS raiz são aqueles que estão no topo da hierarquia DNS, certo? Então, durante muito tempo na internet, todos os servidores raiz ficavam nos Estados Unidos. Depois, com o crescimento da internet, a coisa foi sendo duplicada, né? Replicada, perdão, para várias localidades do mundo. E, se não me engano, em 2008, o Brasil ganhou uma replicação dos servidores DNS raiz, porque verificou-se que mais de 80% do tráfego da banda consumida nos backbones internacionais, né, os cabos submarinos, cabos óticos submarinos, era de requisição DNS, requisições e respostas. Ou seja, o Brasil é um dos top users, né, da internet. Bom, então, o DNS Server do solicitante, uma vez não tendo em cache essa resolução, ele solicita ao DNS Server raiz. O DNS Server raiz, por sua vez, o que é que ele faz? Na resolução iterativa, ele não tem, digamos assim, uma probabilidade real, uma probabilidade, digamos, razoável de ter em cache essa resolução. No entanto, ele consulta. Né? Na maioria dos casos, o que vai acontecer vai ser que ele vai responder para o DNS Server do solicitante qual é o IP do DNS Server TLD, Top Level Domain, que são aqueles domínios padrão, .com, .edu, .gov, aí também os de terminações de países, né? .br, .us, .uk e tudo mais, certo? Então, o DNS Server raiz devolve com esse IP e aí o DNS Server do solicitante vai até o TLD e pergunta, vem cá, qual é o IP do web server aqui? Aí o DNS Server TLD, não tendo isso em cache, responde, olha, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Né? Ele vai responder com o IP de um servidor que está subordinado a ele. Vamos supor, por exemplo, que o web server solicitado seja o frj.br. Tá? Então, qual é o TLD.br? Como o FRJ é um domínio subordinado a .br, nesse caso, tá certo? É óbvio que o DNS Server de .br tem que conhecer o IP do DNS Server da UFRJ. Por quê? Porque esse processo é feito por delegação de zona. Nós falamos sobre isso em sala de aula. Né? Quer dizer, antes da UFRJ ter um servidor DNS, né? Quem administrava os IPs dos servidores lá da UFRJ era o TLD, era o .br. Né? Então, naturalmente, a transferência de zona é um processo onde você descentraliza, você atribui responsabilidade de tratar de subdomínios, né? e de ramificações além do TLD, tá certo? Então, o TLD responde a mensagem número 5 para o solicitante, dando o DNS Server do solicitado. E aí, o que acontece? Eu solicito para ele, o DNS Server do solicitado naturalmente possui a resolução, né, do web server solicitado, porque ele é o responsável pelas resoluções do mundo todo, ok? E ele é autoritativo, tá? Porque ele foi indicado, né, pelo website, pela empresa que administra o website, como o seu servidor DNS. Tá? Então ele responde com IP, e aí a mensagem número 7, e aí uma coisa importante, que se vocês não botaram na descrição de vocês vão perder metade da questão, tá certo? O DNS Server do solicitante armazena a resolução em cache. Por que isso é tão importante e vai tirar metade da questão que a gente colocou? Porque se não fosse isso, simplesmente a internet não funcionava. Mais de 95% das resoluções feitas no mundo são não autoritativas, ou seja, são obtidas em cache. E principalmente a cache de proxies, que são instalados dentro da própria empresa.
Tá certo? Então, naturalmente, isso é muito importante, a gente discutiu isso. O DNS Server do solicitante, então, armazena em cache e manda para o solicitante esse IP. O que o solicitante faz? Também tem que dizer, armazena em cache, e só depois de fazer isso é que ele faz a requisição da página web para o servidor solicitado. Então, tudo isso que eu falei aí, talvez tenha ficado um pouco rápido, né? Atabalhoado aqui na nossa explicação. Então eu estou botando aqui a correspondência entre cada uma das setinhas e o que acontece. Né? Então tá lá, o solicitante verifica que não tem a página em cache, então precisa obtê-la. Consulta a sua cache local e não a encontra. Então solicita seu DNS Server. Aí 2, o DNS Server, não tendo a resolução em cache, solicita ao raiz. O raiz indica, a seta número 3, o IP do TLD correspondente. Se o DNS Server tivesse, ele responderia indicando que a resolução era não autoritativa. E aí o processo já estaria encerrado. O solicitante colocaria ela em cache e diretamente faria a consulta ao web server. Tá legal? A situação que eu botei aqui foi o pior caso. A seta número 4, o DNS Server local solicita ao TLD, que indica o IP do DNS Server do solicitado, que é a seta 5. A seta 6, o DNS Server local solicita ao DNS autoritativo. Por que autoritativo? Porque ele é efetivamente o responsável pela administração desse domínio, né, que indica o IP do web server solicitado. Mensagem número 7. E aí, por fim, o DNS Server local armazena em cache a resolução obtida e encaminha para o solicitante. O solicitante armazena em cache local e faz então o pedido de conexão com o recurso desejado. Então espero que vocês tenham colocado todos esses detalhes para poder ganhar 1.8. Na verdade 0,9, né? Porque ainda tem a consulta recursiva. Como é que é recursiva? Recursiva é muito parecida, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Estou botando até a mesma estrutura lá de servidores. No caso da recursiva, a cache ela passa a ser algo um pouco mais amplo, porque na recursiva nós vamos encaminhar a solicitação, né? O solicitante vai questionar depois de consultar a sua cache e verificar que não tem resolução, ao seu DNS Server. O seu DNS Server, por sua vez, não tendo a resolução em cache, ele encaminha ela ao DNS Server raiz. Até aqui, tudo igual, certo? Só que agora, o DNS Server raiz consulta a sua cache e não tendo, ele consulta. O DNS Server raiz consulta o TLD. Então, o que acontece? No recursivo, eu onero não apenas o processamento nos servidores DNS, porque eles têm que fazer requisições em benefício de máquinas espalhadas pela rede, como eu também onero a memória, porque vocês vão ver no processo de retorno, todas as resoluções serão armazenadas em cache, para evitar que numa próxima demanda eu tenha que, mais uma vez, mandar adiante essa solicitação. Se eu tiver com ela em cache, eu respondo ela já como não autoritativa, certo? Então, continuando agora, o servidor DNS Top Level Domain, ele faz a requisição para o servidor DNS do solicitado, mensagem número 4, que obrigatoriamente tem que ter essa resolução, certo? E responde na mensagem número 5. O DNS Server TLD, né, isso ele não aconteceu na iterativa, ele armazena a resolução em cache, certo? E replica ela, retransmite ela para o raiz, que por sua vez armazena ela em cache e a seguir replica ela para o solicitante, que é a mensagem 7. O DNS Server do solicitante armazena em cache, tá? E manda para o solicitante, que também armazena ela em cache antes de fazer o acesso ao recurso. Tá ok? Então, apenas lembrando, na resolução recursiva eu tenho um ônus, né, a mais para todos os servidores DNS da estrutura, porque eles passam a ser responsáveis pelo armazenamento em cache, tudo que passa por eles, todas as resoluções passam por ele, e também onero em termos de processamento, porque eles vão ter que fazer a consulta nas suas caches locais para verificar se uma determinada resolução está disponível, tá certo? Então, da mesma forma que eu fiz na apresentação lá do iterativo, estou botando aqui agora o que acontece em cada seta, né? Então, o solicitante verificando não possuir em cache o IP do servidor solicitado, encaminha a requisição ao seu DNS Server. 2. O DNS Server local, observando que não possui resolução em cache, encaminha ao DNS raiz. O DNS raiz, observando que não possui resolução em cache, encaminha ao Top Level Domain.
o top level domain, observando que não possui resolução em cache, olha como é que eu estou batendo nessa tecla, né? A encaminha ao DNSServer do solicitado, certo? O DNSServer do solicitado tem que ter resolução em cache, porque ele é o responsável por esse domínio. Ele então responde ao TLD, certo? As mensagens 6, 7 e 8, elas são apenas uma replicação da resposta, mas acompanhada do armazenamento da resolução obtida nas suas caches locais, certo? Então isso é fundamental aí para vocês terem uma nota integral da questão, tá ok, pessoal? Então espero aí que vocês tenham gostado da correção dela, né? Agora é só aguardar eu conseguir aqui me desvencilhar, são muitas provas, muitas discursivas para corrigir. Espero aí até o final de semana, durante o final de semana, conseguir lançar essas notas para vocês no ABA, ok? Aí na segunda-feira vocês recebem a prova, verificam, já viram a correção estou postando agora, certo? E aí já podem pensar em como vocês vão fazer a sessão de chororô de segunda-feira, ok, pessoal? Então, grande abraço aí e até a próxima gravação. Só o final aí, já falei isso, a principal diferença é que a recursiva onera substancialmente o servidor de DNS com armazenamento cache local e o processamento também em busca das resoluções, tá certo? Grande abraço, pessoal.